Pode sentar. Amém. Amém. 2026 é o ano das conexões. Você estava distraído, estava se assentando, eu vou te dar uma segunda chance. 2026 da IBG é o ano das conexões. Você que está aí no campus online, escreva aí se você sabe, o ano das conexões. Nós somos direcionados por Deus e pelo seu Espírito a caminharmos esse ano aprendendo e sendo desafiados a vivermos uma conexão com Deus, uma excelente conexão conosco mesmo e a nos conectarmos com o nosso próximo, com as pessoas com quem nos relacionamos, seja quem está perto de nós, seja quem está distante de nós, seja quem conhece o Evangelho de Jesus, seja quem ainda não conhece o Evangelho de Jesus. E pensando nisso, para aprendermos sobre isso à luz da palavra de Deus, temos sido desafiados a conhecer a Deus nesse primeiro momento, a nos conectarmos com Deus. No mês de janeiro, fomos ministrados sobre os nomes de Deus, sobre os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, quem Deus é, como Ele se apresenta, quais são as características que pertencem somente a Ele e não foram transmitidas ou compartilhadas com anjos, com seres humanos. Quem é Deus? Por que Ele é único? Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Quem é esse Deus a quem nós adoramos? E ao longo do mês de janeiro nós fomos ministrados sobre a identidade de Deus. Para nos conectarmos com Deus, precisamos saber quem Ele é. E nesse mês de fevereiro, desde hoje pela manhã, fomos ministrados pelo Gabriel. Nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? O caráter de Deus, na verdade, fala dos atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, são qualidades que Deus tem e que na sua graça Ele permite que nós, os seus filhos, possamos demonstrar na nossa vida, embora de uma forma imperfeita. Em resumo, o que nós temos aprendido aqui é que conhecer o caráter de Deus, o que nós queremos aprender aqui, é que conhecer o caráter de Deus não tem a ver apenas com uma informação teológica. Conhecer o caráter de Deus tem a ver com uma formação relacional. Por quê? Porque nós vamos ser transformados na medida que nós nos conectamos com quem Deus é. A sua vida vai ser transformada na medida em que você se conecta com quem Deus é e você começa a refletir isso na vida uns dos outros. Você começa a refletir isso na vida de outras pessoas. Então eu quero, nessa noite, ministrar ao seu coração sobre a segunda característica desse caráter de Deus, para que eu e você possamos estar conectados para refletir quem Ele é. Por quê? Porque quanto mais eu e você nos conectamos ao caráter de Deus, mais saudáveis se tornam as nossas relações com as pessoas. Quanto mais eu e você estamos conectados ao caráter de Deus, nos relacionamos, aprendemos a Deus ou com Deus, mais saudáveis são as nossas conexões. Hoje pela manhã nós somos desafiados, fomos ensinados e fomos lembrados que Deus é amor e que isso tem implicações. Isso tem implicações muito fortes na nossa vida e na vida, no nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. E nessa noite eu quero compartilhar com você sobre uma segunda característica desse caráter de Deus, que é a santidade. Porque se é algo que a gente canta muito, que a gente fala muito, que a gente sabe muito, e que a Bíblia diz de uma forma clara, é que Deus é santo. Deus é santo. E o que isso implica na minha vida e na sua? O fato de saber que Deus é santo, o fato de eu e você nos relacionarmos com Deus é santo, que mudanças isso produz, que impacto isso deve produzir, o que Deus espera que isso gere na minha vida e na sua vida, e mais do que isso, na vida das pessoas com quem eu e você nos relacionamos. Para pensar sobre isso, para refletir sobre isso, eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com você os versos de 13 a 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 16. Veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham
toda esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Verso 14 do capítulo 1 de 1 Pedro. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Porque está escrito, você pode dizer comigo? Sejam santos, porque eu sou santo. A nova versão transformadora, que é uma linguagem mais contemporânea, ele traz esse texto de uma maneira, numa linguagem mais atual. Acompanha comigo só. Ele diz assim, portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a esperança na graça que vocês vão receber quando Jesus Cristo for revelado. Ei, sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando vocês satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que vocês fizerem, como é santo aquele que o chamou. Porque as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. E Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito do Senhor traga vida para essa palavra na minha vida e na sua vida. Na verdade, Pedro aqui, ele está fazendo todo esse arrazoado, todo esse comentário, e ele está falando aos cristãos daquela época, baseado num outro texto que era anterior a ele. De Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, e Levítico 19, 2. Porque essa fala, essa expressão, sejam santos porque eu sou santo, não é Pedro que vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, falando de Deus. Mas o próprio Deus, lá no início da história, quando forma um povo para si, quando chama um povo para si, e está organizando esse povo, está ensinando esse povo, está se revelando a esse povo. No livro do Levítico, que é o livro das leis, das normas, quando ele diz como é que vai acontecer essa relação, no capítulo 11, verso 44 e 45, e no capítulo 19, verso 2, e em alguns outros, mas principalmente nesses que eu quero destacar, ele vai deixar muito claro dizendo, ei, o que eu espero de vocês é que vocês sejam santos. Por quê? Antes que vocês perguntem, porque eu, o Senhor, sou santo. É interessante que falar sobre santidade, olhar sobre santidade, num primeiro momento, muitas vezes pode trazer uma ideia errada. E muita gente tem entendido a santidade de Deus e o reflexo que ela deve ter na minha vida e na sua vida de uma forma completamente equivocada. Tem gente que acha que ser santo é se afastar das pessoas. Tem gente que acha que ser santo é não se relacionar com ninguém que não tem a mesma fé, que não crê no mesmo Cristo. Tem gente que acha que ser santo é viver numa bolha, é viver numa redoma. Guarde uma coisa, santidade à luz da Bíblia não te afasta das pessoas. Santidade à luz da Bíblia qualifica a sua relação com as pessoas. Santidade à luz da Bíblia, em nenhum momento te incentiva a se afastar das pessoas. Mas a santidade à luz da Bíblia, ela me ensina e te ensina, me desafia e te desafia a qualificar a nossa relação com as pessoas, sejam elas quem forem, que elas acreditem no que acreditarem, seja como for a vida delas. Sabe por quê? À luz da Bíblia, conexões santas produzem ambientes seguros, íntegros e restauradores. Conexões santas, conexões santificadas, conexões de homens e mulheres que se relacionam com Deus que é santo, não afastam esses homens e mulheres das pessoas. Mas conexões produzidas por homens e mulheres assim, produzem ambientes seguros, íntegros e restauradores. Sabe, nós vivemos uma cultura profundamente conectada. Profundamente. Mas nem sempre transformada. Nunca foi tão fácil se relacionar como nos dias atuais. É muito fácil. Você se relaciona no WhatsApp, rede social, de forma presencial. Existem 1001 maneiras de você se relacionar, até para arrumar relacionamento agora. Você tem aplicativo para arrumar namorada, arrumar casamento, para amizade. Né? Na época, lá no século passado, quando eu fui criado, o negócio era mais complicado.
Para fazer amigos, você tinha que estar no olho a olho, no tete a tete. Você tinha que se relacionar, você tinha que ir no congresso, você tinha que sair de casa. Para arrumar um namorado e uma namorada, então, você tinha que suar. Hoje a turma faz um cadastro no negócio lá, não vou falar o nome. Bota uma foto, coloca o perfil, ou inventa. E tá tão fácil que dá até para usar o chat GPT para dar um upgrade. Hoje está fácil se relacionar. Hoje está pelo menos mais fácil. Agora, a questão é que na mesma medida em que nunca foi tão fácil se relacionar, nunca foi tão difícil viver relações profundas, seguras e saudáveis. É muito fácil se relacionar, mas nunca foi tão difícil desenvolver relações profundas, seguras e saudáveis. E é sobre isso que o Pedro está escrevendo aqui. O que Pedro está vivendo, o que ele e a igreja, os cristãos estão vivendo aqui no primeiro século, de certa forma, é muito parecido com o que a gente tem vivendo hoje. Ele está vivendo e escrevendo para cristãos que estão espalhados. Estão vivendo sob uma pressão cultural muito grande. A pressão do Império Romano, uma perseguição cultural, religiosa, onde ser cristão era muito complicado, era muito difícil. Em alguns casos levava à prisão, levava até à morte. Eles eram perseguidos. As tentações eram inúmeras por conta das religiões pagãs, por conta da sexualidade, da promiscuidade. E a mensagem, e se você quiser entender isso depois, você pode ler o começo dessa carta, no capítulo 1, ele começa dizendo claramente quem são essas pessoas. Mas a mensagem do Pedro é muito clara. O que Pedro quer dizer para essa gente, quer dizer para mim, para você, que vivemos em pleno século 21, na era das comunicações, dos relacionamentos, é a esperança cristã. Ela se sustenta em uma vida santa. E essa santidade não significa isolamento, mas testemunho. Eu vou repetir. A esperança cristã, em um tempo onde é fácil se relacionar, mas difícil viver relações profundas, seguras e saudáveis, a esperança se sustenta numa vida santa. E essa santidade não significa isolamento, mas testemunho vivo. Guarde isso, eu não sei como é que você foi criado, mas boa parte da minha infância e adolescência, eu fui ensinado, ou pelo menos ouvi, de uma forma errada, que ser santo é viver isolamento, que ser santo é viver longe do mundo, que ser santo é não se relacionar com ninguém que não tem a mesma fé que você. Cheguei até a ouvir algumas pessoas, e eu confesso que na minha infância, época de junior, isso era estranho, quando as pessoas diziam, não, nós não somos cidadãos desse mundo. E eu ficava pensando, será que nós somos marcianos, não sabia? Como é que nós não somos cidadãos desse mundo? Se nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos de que mundo? Se esse é o único que nós conhecemos, se esse é o mundo que nós crescemos, se esse é o mundo que nós nos relacionamos, se esse é o mundo que a gente faz política, se esse é o mundo que nós fazemos amizade, se esse é o mundo que você desenvolve a sua carreira profissional, se esse é o mundo que você tem as suas alegrias e tristezas. Guarde isso em nome de Jesus. A santidade de Deus não te empurra para longe do mundo. A santidade de Deus te envia ao mundo com outro tipo de presença. A santidade de Deus não quer te tirar do mundo e te pôr longe do mundo, não. Mas a santidade de Deus deve me desafiar e te desafiar a sermos enviados a esse mundo e a esse sistema, mas com outro tipo de presença. É por isso que Pedro, nesse texto, ele traz 3 perspectivas sobre essa vida de santidade. Tem gente que acha que viver uma vida de santidade é se isolar. Que vida de santidade é eu não posso isso, não posso aquilo, não pode aquilo, tem que usar o cabelo assim, a roupa assada, o vestido daquele jeito, pode ter barba, não pode ter barba, pode raspar a perna, não pode raspar a perna, quem cantar isso tem que cantar aquilo, pode beber, não pode beber, é muito mais do que isso. Pedro vai dizer não. A santidade, o caráter de um Deus santo, deve trazer para nós muito mais do que isso. E ele traz 3 perspectivas dessa vida de santidade. E a primeira delas tem a ver com a santidade de Deus. O fundamento de toda transformação.
Você só vai entender, você só vai estar disposto, você só vai se comprometer com uma vida de santidade quando você, mais do que falar, ouvir, pensar ou cantar, você internalizar, compreender e entender que Deus é santo e o que isso significa. Pedro começa lembrando quem Deus é antes de dizer quem a gente deve ser. Pedro podia começar essa história de santidade, de uma vida de santidade, falando: olha, vocês têm que ser santos, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, não pode falar assim, não pode ir em tal lugar. Não. Pedro começa essa conversa deixando muito claro quem Deus é antes de dizer o que a gente deve fazer. Sabe, a santidade de Deus é o atributo pelo qual ele é moralmente puro, perfeito e absolutamente separado do mal. Sabe, às vezes a gente não entende o que significa dizer que Deus é santo. A gente coloca Deus na mesma prateleira de alguns outros santos que existem por aí. A gente fala da santidade de Deus como se fosse só mais alguma coisa. Guarde uma coisa no seu coração. Dizer que Deus é santo é entender que Deus não é apenas melhor que o pecado. Não. Deus é totalmente outro. Deus está acima de toda imperfeição, de todo pecado, de toda impureza. Não é um pecado e a impureza aqui e a santidade de Deus de outro lado. Santidade na vida de um cristão não é uma regra imposta por de fora. Mas santidade é a essência de quem Deus é. Você só vai viver uma vida de santidade, você só vai se comprometer com uma vida de santidade quando você entender o que significa que o Deus a quem você serve, o Deus que te ama, o Deus a quem você resolveu dedicar a sua vida, Ele é santo. Ele é santo. E aqui está um princípio fundamental. Quando Deus te chama para viver uma vida de santidade, quando o Evangelho de Jesus te chama para viver uma vida de santidade, Ele não está me chamando, Ele não está te chamando para inventar um padrão de vida, para seguir um caderninho de regra, de norma, de pode e não pode. Quando a Bíblia nos chama, quando o Evangelho nos chama para viver uma vida de santidade, eu e você estamos sendo chamados a refletir o caráter daquele a quem você pertence. É muito mais. Viver uma vida de santidade não é pensar o que você pode e o que não pode fazer. Viver uma vida de santidade não é seguir uma norma de regras e condutas, um manual de pode e não pode. Não. Você só viver uma vida de santidade, e essa é a primeira perspectiva que Pedro coloca, que o fundamento de toda transformação que acontece na minha vida, o fundamento de toda transformação que pode acontecer na sua vida, no processo de santificação, só vai ser real quando você entender que eu e você não fomos chamados para seguir regras. Eu e você não fomos chamados para seguir normas. Eu e você e o Evangelho não tem nada a ver com uma lista de pode e não pode, mas o Evangelho é um chamado para refletir o caráter daquele a quem eu e você pertencemos. E a Bíblia diz que Ele é santo. Santo. É como a lua. Lua não tem luz própria. E essa semana fez uma lua bonita, né? Não sei quantos prestaram atenção, mas ontem fez lua? Alguns prestaram atenção. Lua cheia, linda, belíssima. Alguns lobisomens começaram a uivar por aí. Quem acredita? Mas uma lua belíssima, uma luz linda, maravilhosa. Mas sabe o que é interessante? Aquela luz não é dela. Aquela beleza não é dela. Porque eu não sei se você sabe, a lua não tem luz própria. A lua cheia, quando você olha, ela é belíssima. Ontem a gente estava com a família passeando e nós em algum momento paramos no carro, estávamos dirigindo. Eu falei, que coisa bonita, que coisa bela. Eu estava pensando sobre isso. Mas aquela luz não é dela. Aquela beleza não é dela. Porque eu não sei se você sabe, a lua, o que ela faz? Ela simplesmente reflete a luz do sol. Santidade é isso. Igreja não produz santidade por esforço humano. Discípulo não produz santidade por esforço humano. Eu e você apenas podemos escolher refletir a santidade de Deus quando permanecemos perto dele.
Sabe, santidade não tem a ver com regra, mas com o caráter de Deus. Ele é santo. É por isso que a gente precisa buscar uma vida de santidade. Sabe, às vezes a gente se esquece disso. E quando eu estava preparando essa palavra aqui, uma canção veio ao meu coração. Eu queria cantar só o refrão dela com você. Eu pedi para o pastor Flávio para me ajudar aqui. Porque às vezes a gente fala muito da santidade de Deus. A gente fala muito do caráter de Deus. A gente fala assim, Deus é santo. Mas eu queria que antes de continuar com essa palavra, você parasse por um minuto para pensar quem é o Deus a quem você adora. Quem é o Deus a quem você disse que iria obedecer? Quem é o Deus? Quem é você diante dele? Sabe, talvez você está querendo produzir santidade sendo o sol, querendo fazer porque eu. E o Pedro está dizendo, ei, sejam santos, porque ele é santo. Quem é você? De louvor, de adoração. Ele não é melhor que o pecado, ele está acima do pecado. Ele não é melhor que o mundo, ele está acima do mundo. Sabe, isso impacta a segunda perspectiva que Pedro traz para nós. Ele vai nos lembrar que quando a gente entende que Deus é santo e que isso deve ser a nossa motivação, ele vai nos lembrar que santidade cristã significa uma vida de fidelidade em meio à cultura. Ele diz que quando você entende que não tem a ver com regra, mas tem a ver com refletir o caráter de Deus, a mudança é natural. Ele diz, olha o que ele diz no verso 14, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando vocês viviam na ignorância. Vocês não conheciam Deus santo, vocês não sabiam que Deus era santo, vocês não tinham antes, vocês não podiam refletir, mas agora. A nova versão transformadora diz assim, não voltem para o antigo modo de viver, quando vocês satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Pedro deixa muito claro, ele diz, olha, santidade não é perfeccionismo espiritual. Santidade não é isolamento social. Santidade não é uma arrogância moral e dizer que nós somos e eles não. Nós vamos para o céu e eles não. Mas santidade é pertencer a Deus e viver de uma forma coerente com esse pertencimento. Isso envolve escolhas que têm que ser óbvias. A santidade ela é expressa em, por exemplo, não seguir cegamente os costumes de uma cultura que normaliza o pecado. Não dá para normalizar sexo livre. Não dá para normalizar namoro promíscuo. Não dá para normalizar corrupção. Não dá para normalizar mentira. Não dá para normalizar Big Brother com aquela porcaria. Não dá para achar que é normal e achar engraçado. Não dá para normalizar nota fiscal fria. Não dá para normalizar sonegar imposto. Não dá para normalizar pornografia. Não dá para normalizar violência verbal. Não dá para normalizar sensualidade. Viver uma vida de santidade é expressar, é pertencer a Deus e expressar de uma forma coerente esse pertencimento. É escolher fidelidade em vez daquilo que é conveniente, que vai dar like, que vai lacrar, que vai te fazer popular. Sabe, viver uma vida de santidade é viver uma fé encarnada do cotidiano. E antes que você diga, pastor, você está querendo que a gente seja perfeito? Não, porque a Bíblia não pede isso. Então guarde, escute isso. Você que talvez vive de um julgo e preocupado com pode, não pode, com deve ou não deve. Santidade não significa ausência de falhas. Porque você vai falhar, você vai errar. Eu não preciso ser profeta de Deus para dizer que essa semana você vai cometer pecado. Não precisa dizer amém, não. Eu não preciso ser profeta de Deus e ter revelação para dizer que essa semana eu vou cometer pecados. Nós vamos falhar. Nós somos pecadores. Santidade não significa ausência de falhas. Mas santidade significa um compromisso constante com Deus. É não se acomodar nessas falhas. É não dar desculpa para essas falhas. É não justificar essas falhas. Sabe, cristão santo não é aquele que nunca cai. Mas cristão santo é aquele que sabe a quem recorrer quando cai.
Viver uma vida de santidade é ser irrepreensível. Existem várias definições para o que significa ser irrepreensível. Mas talvez uma das melhores que eu já ouvi hoje, até hoje, porque tem gente que acha que ser irrepreensível é ser alguém que não pode ser repreendido. Alguém que não pode chamar atenção. Alguém aqui nunca foi chamado a atenção desde criança na vida? Levanta a mão, deixa eu baixar a minha. Minha mãe não está nem aqui para dizer que é. Alguém aqui nunca foi chamado a atenção? Todos nós, em algum tempo, fomos. Ser irrepreensível não significa que você não vai cometer erros ou ser passível de uma repreensão. Mas talvez a melhor definição que eu vi até hoje é que um cristão irrepreensível, um homem irrepreensível, uma mulher irrepreensível, um jovem irrepreensível, um adolescente irrepreensível é alguém que se arrepende rápido. É alguém que se arrepende rápido. Viver uma vida de santidade não é não errar. Mas é assim que errar, se arrepender rápido por conta do caráter de um Deus que é santo, a quem eu quero viver e me comunico com Ele. Porque quem se arrepende rápido, dificilmente vai ser repreendido. Quem se arrepende rápido, pede perdão. Quem se arrepende rápido, muda a postura. Quem se arrepende rápido, assume a sua responsabilidade. Sabe, santidade não tem a ver com perfeição. O cristão santo não é o que nunca cai, mas é aquele que sabe a quem recorrer quando cai. Então guarde uma coisa em nome de Jesus: saber que Deus é santo não é subir a régua e dizer, nossa, é impossível, para mim, para você é impossível. Mas quando eu me conecto com Deus, quando eu entendo um Deus que é santo, que me ama e que se importa comigo, eu me arrependo rápido. E eu não fico lutando para ser perfeito nessa vida. Porque escute uma coisa, guarde uma coisa no seu coração: enquanto você e eu estivermos nessa natureza morta, nós seremos pecadores. Você jamais alcançará a perfeição nessa vida. Desculpa, eu não queria magoar e estragar seu começo de ano. Porque tem gente que se acha perfeito, né? Tem gente que você não pode dizer nada, você não pode corrigir, você não, você está pensando que está falando com quem? Porque eu não erro, porque eu não. Tem gente que se acha a última bolacha do pacote recheado. Tem gente que não vive como se fosse perfeito. Não se permite muitas vezes errar. Não se permite muitas vezes ser corrigido. A Bíblia diz não. Quando eu entendo que Deus é santo, e eu quero viver essa santidade, buscar essa vida de santidade, eu entendo que a minha caminhada não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com fidelidade a esse Deus, em meio a uma cultura que não honra e não vive de acordo com esse Deus santo. Primeiro eu preciso reconhecer que Deus é santo. Eu preciso reconhecer o Deus a quem eu estou servindo. Não é mais um santo, não é mais um Deus, mas é o único santo, é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aquele que é o alfa e o ômega, aquele que veio antes de todas as coisas e que é depois de todas as coisas. E a partir disso eu escolho ser fiel a Ele. Não é o pastor, não é a igreja, não é os diáconos, não é o código de conduta, não é a assembleia, não é a denominação, mas é a Deus. Se Deus é santo, eu preciso viver de uma forma que agrade a esse Deus santo. E toda vez que eu errar, que eu pensar, que eu falhar, que eu mentir, que eu xingar, que eu fizer algo, imediatamente eu preciso ser confrontado com a santidade de Deus. E me arrepender. E mudar. É por isso que então que Pedro vai trazer a terceira perspectiva dessa vida de santidade, que tem a ver com uma santidade que qualifica as nossas conexões. Ele diz: quando você entende que Deus é santo, e o que isso significa? Quando você escolhe se relacionar com Ele e refletir a santidade dEle, não para ficar no hall de membros da igreja, não para que as pessoas vejam como você é santarrão, a santarrona, como você é bonzinho, não, mas para refletir quem Deus é e permitir que a cada dia a luz dEle vá invadindo e vá tirando tudo que é trevas da sua vida. Ele diz: isso começa a qualificar suas relações. Isso começa a mudar as suas conexões. Isso começa a fazer com que as pessoas, como nós ouvimos hoje o Gabriel pregar de manhã, vejam essa luz de Deus em você. Olha o que ele diz no versículo 13, dos versículos 13 a 15. Ele começa dizendo: estejam com a mente preparada, estejam prontos para agir.
Se preparem para o mundão aí fora. Estejam com a mente preparada para encontrar uma cultura que vai na contramão da santidade de Deus. E ele termina no final do verso 15 dizendo que se vocês fizerem isso, ele diz, sejam também santos em toda a sua conduta. Pedro está dizendo que santidade não tem a ver com espiritualidade, ficar jejuando no monte, subir. Essas coisas são importantes, jejuar é importante, orar é importante, ir ao monte é importante, essas coisas. Mas ele diz aí, santidade de verdade é vivida, é no dia a dia. Santidade de verdade é experimentada, é no mundo. Santidade de verdade é refletida no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, com seus amigos no futebol, com as suas amigas no momento de conversa. Santidade é refletida de verdade nos seus negócios, nos seus momentos de alegria, de tristeza, de luto e de dor. Pedro aqui começa a conectar a santidade com a mente, com o comportamento e com esperança. Porque isso tem implicações diretas nos nossos relacionamentos. Porque quando você reconhece quem Deus é, e você quer viver uma vida de santidade, não por conta de regra, mas por quem Deus é, e a partir de não de pode, não pode, mas pelo desejo de permanecer conectado a esse Deus e refletir quem Ele é, a Bíblia diz que isso começa a qualificar suas relações, isso começa a transformar suas relações, isso começa a produzir ambientes seguros, isso começa a produzir ambientes onde não há medo de ser verdadeiro, onde não há medo de falar a verdade, onde você não precisa ser politicamente correto. Aí deixa eu dizer para você, não existe um versículo nessa palavra que diga que eu e você temos que ser politicamente corretos. É óbvio, é importante ter bom senso, é importante ser politicamente correto, mas quando ser politicamente correto vai contra a santidade de Deus, seja impoliticamente correto. Porque entre ser politicamente correto e incorreto, o que a Bíblia diz é que eu e você, como discípulo de Jesus, precisamos ser homens e mulheres corretos. Se ser politicamente correto é mentir? Se ser politicamente correto é não falar a verdade? Se ser politicamente correto é fingir que está tudo bem quando não está? Se ser politicamente correto é ser manada e vaca de presépio e ir com uma maioria que está contra a vontade de Deus, porque você é o único que está contra, seja politicamente correto. Porque quando você entende a santidade de Deus e quer viver refletindo essa santidade, isso vai impactar suas relações. Isso começa a produzir um ambiente seguro onde não há medo de ser verdadeiro. Isso gera integridade na família, no casamento, nas relações profissionais, nas amizades, onde palavras e atitudes continuam juntas, onde você pode viver aquilo que você fala. Sabe uma coisa que é terrível? E você deve conhecer gente assim. Gente que fala, mas não vive o que fala. Gente que promete, você sabe que não vai cumprir. Gente que está falando uma coisa e você vai dizer assim, muito bonito o que ele diz, mas ele não trata a esposa assim, ela não trata o marido assim. Ele não respeita o pai assim. Está falando de honestidade, está falando de compromisso, está falando... Sabe, quando nós entendemos a santidade de Deus, quando você quer refletir isso promove restauração e não condenação. Porque você não quer tomar o lugar de Deus, de juiz e dizer fulano pode, fulano não pode, fulano está certo, não. Sabe por quê? Porque a santidade, na perspectiva divina, ela não afastou Deus de mim, de você, mas a santidade dele fez com que ele se aproximasse e se interessasse por cada um de nós. A santidade de Deus não fez com que ele tivesse nojo e dissesse, vocês não servem, vocês são pecadores miseráveis, vocês nunca vão acertar, vocês não chegam aos meus pés, não. Mas o que a gente cantou? A ele que me enxergou, a ele que me amou, a ele que se aproximou, a ele que se humilhou. Quando eu reflito a santidade de Deus, isso transforma as minhas conexões, porque eu não me coloco num papel legalista, de santarrão, de juiz, mas ao invés de condenação, eu quero promover restauração. Porque a santidade, a luz de Deus, ela não nos afasta das pessoas, ela nos torna pessoas melhores para estar perto daqueles que precisam da santidade transformadora de Deus na sua vida. Ela transforma o meu coração.
Quando nós entendemos como igreja, como comunidade, o que é viver uma vida de santidade, isso muda o nosso jeito de ser igreja. Isso gera uma igreja santa, E deixa eu dizer para você, nós como IBG, nós queremos ser uma igreja santa, sim. Nós queremos ser uma igreja santificada, sim. Conectada com Deus Santo, sim. Refletindo a santidade dele, sim. Mas não para excluir os pecadores, para excluir os impuros, para excluir os indignos, não. Mas uma comunidade santa, que a partir de um Deus santo, confronta pecado com graça e não com dureza, assim como Deus fez com cada um de nós. Uma comunidade que chama para transformação, sem excluir e sem dizer quem Deus pode ou não pode mudar, quem Deus pode ou não pode salvar, quem merece ou não merece a graça e o perdão de Deus. Uma comunidade que ajuda as pessoas a se levantarem e não a se esconderem. Sabe, existe um mundo inteiro que está aí fora, que se relaciona comigo e com você, que dizemos que servimos a um Deus santo, mas que vive uma vida de escuridão, de dor, de tristeza, porque talvez e só talvez eu e você estejamos vivendo a perspectiva da santidade ou a santidade de uma perspectiva errada. Tem gente que às vezes me pergunta: pastor, agora que eu me converti, eu preciso me afastar da minha família porque eles bebem? Porque eles jogam, porque eles fumam, porque eles têm a religião A, a religião B, a religião C. Deixa eu dizer para você, quando você é apresentado, confrontado e alcançado por esse Deus que é santo, o que a Bíblia ensina é que ao invés de se afastar, você precisa permitir que a santidade desse Deus inunde, invada, transborde a sua vida e se aproximar dessas pessoas para que a santidade de Deus reflita e transborde na vida daqueles a quem você ama. Para que ao invés de se afastar, você se aproxime, para que a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus e tudo que Deus é e pode fazer, sejam liberados sobre a vida das pessoas que você ama. Das pessoas com quem você se relaciona. Não porque elas merecem ou não, não porque elas são certas ou não, não porque elas são dignas ou não, mas porque Deus é santo e Ele quer que nós vivamos essa santidade da mesma maneira que Ele a viveu conosco. Ele quer que eu e você compartilhemos essa santidade da mesma forma que Ele a compartilhou conosco, não excluindo, mas amando. Não afastando, mas aproximando. Não punindo, mas perdoando. Não dizendo não, mas dizendo há uma oportunidade de recomeçar. Como fazer isso? Como fazer isso de uma forma prática? Deixa eu te dar a você algumas sugestões, 3 para ser mais específico. Primeiro, para ser bem prático, alinhe o seu caráter privado com o seu testemunho público. Não se preocupe em viver santidade nesse espaço de culto, de templo e ser santo aqui dentro. Porque aqui dentro é muito fácil. Alinhe o seu caráter privado com o seu testemunho público. Santidade começa quando ninguém está olhando. Não existe vida pública saudável sem integridade no secreto. Antes de falar no público, fale com o Senhor no secreto. Antes de condenar alguém no público, pergunte ao Senhor o que Ele quer fazer no secreto. Antes de soltar os cachorros do público, se derrame diante do Senhor a sua dor no secreto. Antes de decidir no público, coloque a sua decisão diante do Senhor no secreto. Sabe quem é você quando só Deus está vendo? Quem é você quando só Deus está vendo? Segundo, escolha relacionamentos que te aproximem de Deus e não do pecado. Sabe, se você tem relacionamentos que estão te aproximando mais do pecado do que de Deus, é hora de você repensar. Talvez seja a hora de você tirar o time de campo. Porque se você não consegue refletir a santidade de Deus, você está dando espaço para as trevas. E relacionamentos nunca são neutros. Ou relacionamentos te elevam ou te enfraquecem espiritualmente. Sabe, escolha relacionamentos que possam refletir a santidade de Deus e não do pecado. E sabe qual é a régua que eu uso, pelo menos para me afastar de pessoas ou me aproximar delas? O quão dispostas elas estão a conviver comigo, apesar da escolha que eu fiz de servir a Deus e refletir a santidade dela. Eu não quero que elas mudem de religião,
ou pelo menos não quero impor isso a elas, eu não quero convencê-las, mas desde que elas respeitem a fé que eu tenho, o Deus a quem eu sirvo e a quem eu amo. Não importa se elas pensam diferente, se elas creem diferente, se elas praticam diferente. O quanto elas estiverem dispostas a conviver com alguém que resolveu refletir a santidade de Deus, eu vou estar lá. Mas se essa pessoa está influenciando você, se as trevas estão contaminando a sua santidade, talvez seja a hora de você dar um passo atrás. Talvez seja a hora de você se afastar e de buscar pessoas que possam te ajudar a reconhecer quem Deus é na sua vida, a te fortalecer e a refletir a luz dele na sua vida. Sabe com quem você caminha? Isso reforça ou dilui a sua fé. Em terceiro e último lugar, trabalhe para construir uma comunidade que confronte as pessoas com graça. Trabalhe para construir uma comunidade de fé a partir de você, que confronte as pessoas com graça. Deus é santo, mas isso não dá a nenhum de nós o direito de mandar as pessoas para o inferno. Deus é santo, mas isso não dá a nenhum de nós o direito de sentenciar quem Deus vai e quem Deus não vai salvar. Quem Deus pode e quem Deus não pode perdoar. Quem merece e quem não merece fazer parte da família de Deus. Porque a igreja não é um tribunal, mas também não é um palco de permissividade. Mas a igreja é um lugar de verdade, de amor e de transformação. O que nós queremos construir nesse ano de conexões não é uma comunidade de legalismo, não é uma comunidade de permissividade, mas é uma comunidade de graça, onde a santidade de Deus seja refletida a ponto das pessoas dizerem: o que há diferente em você? Por que é que você se esforça para fazer as coisas certas, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom filho, um bom amigo? Por que é que você é diferente? E eu e você estejamos dispostos a compartilhar da graça e do amor de Deus. E é preciso encontrar esse equilíbrio entre santidade. Porque santidade sem graça gera legalismo. Pode ou não pode? Graça sem santidade gera superficialidade. Se fala de Deus, se canta de Deus, mas a vida não reflete a santidade de Deus. Ah, mas eu creio de verdade que santidade com graça gera vida. Santidade com graça gera vida. E eu creio que o Senhor quer gerar vida abundante na minha vida e na sua vida, e através da minha vida e da sua vida. Sabe, Deus é santo. Isso não deve te botar medo. Isso não deve trazer um jugo. Isso não deve te afastar, não. Deus é santo. Isso precisa te chamar para uma santidade que transforme pessoas, relações e quem sabe famílias e comunidades inteiras. Sabe, num mundo marcado por relações frágeis, num mundo marcado por relações descartáveis, conexões santificadas se tornam um testemunho poderoso do reino de Deus. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que a nossa comunidade aqui, ela seja conhecida, não apenas pelo que nós cremos, não apenas pelo que a gente canta, não apenas pelo que a gente prega, não apenas pelo que a gente faz, mas o meu sonho é que nós sejamos conhecidos a partir da minha vida, pela maneira santa, amorosa e restauradora que nós nos relacionamos com as pessoas. Nós escolhemos refletir a santidade de Deus, nós escolhemos ser separados, nós escolhemos viver de uma forma diferente da cultura, nós escolhemos fazer isso, mas nós queremos fazer isso de uma forma amorosa. Nós queremos fazer isso aqui e lá fora, de uma forma que isso seja um instrumento de restauração. Para que as pessoas queiram conhecer a esse Deus. Para que as pessoas queiram ser alcançadas por esse Deus. Para que as pessoas possam ser impactadas pelo amor desse Deus. Sabe, a minha oração é que a minha vida é a sua vida. A minha casa é a sua casa.
Os meus relacionamentos, os seus relacionamentos, sejam conhecidos como pessoas, lugares e casas onde todos são bem-vindos, mas que sabem que por conta da sua santidade, Deus ama as pessoas do jeito que elas são. Mas Deus se recusa a deixar as pessoas desse mesmo jeito. Deus ama você do jeito que você é, do jeitinho que você é. Mas por causa da santidade dele, ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja melhor. Ele quer tratar, quer tirar, quer moldar você e tirar de você tudo que não reflete a santidade dele. E ele quer que você viva isso de uma maneira que as pessoas percebam. E que as pessoas percebam que é possível sim. Que é possível ser honesto, que é possível ser amoroso, que é possível ser justo, que é possível ser digno. Que é possível falar a verdade. Que é possível não mentir. Que é possível perdoar. Que é possível ter paciência. Que é possível ser perseverante. Que é possível ser manso. Não por nossa causa, mas por causa desse Deus que é santo. O que Deus espera é que eu e você vivamos um processo diário de santificação. Porque Ele é santo. E pela sua graça, Ele deseja te tornar a cada dia mais parecido com Ele. Alguém parecido com Jesus, não é essa a nossa visão? Uma igreja de gente que quer ser parecida com Jesus. É isso que significa santidade. É isso que significa santificação. Sabe a pergunta que eu fico me fazendo e que quero dividir com você é, diante de um Deus santo, o que precisa ser santificado na minha vida? Diante de um Deus santo assim, o que precisa ser santificado na sua vida? Diante de um Deus santo assim, o que precisa ser mudado? Talvez um hábito, talvez alguns relacionamentos, talvez alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas posturas. Diante de um Deus santo, o que precisa ser santificado na sua vida hoje? O que precisa ser exposto à luz da santidade de Deus? Para que a santidade dele comece a ser refletida na sua vida através da sua vida. Eu não sei você, mas quando eu penso sobre isso, quando eu reflito sobre isso, eu começo a perceber que existem na minha vida áreas que precisam ser santificadas por Deus. Pensamentos que precisam ser santificados por Deus. Sentimentos, muitas vezes, que precisam ser santificados por Deus. Eu não sei se esse é o seu caso. Mas quando eu penso sobre isso, eu tenho duas escolhas. Ou dizer, eu não tenho jeito mesmo. Eu sou um miserável pecador. Fingir que está tudo bem, criar um personagem. Ou reconhecer a santidade de Deus. E me derramar diante dele. Com confissão, com graça, com quebrantamento. E dizer, Senhor, santifica a minha vida. Não porque eu seja capaz, não porque seja fácil, mas santifica a minha vida porque o Senhor é santo e eu quero refletir essa santidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Você que está aí no Campus Online, o que há em você nessa noite que precisa ser santificado? Coisas que você está botando para debaixo do tapete, que está fingindo que está tudo bem. Talvez não faz nem mal a ninguém, ninguém sabe, não incomoda. Mas nessa noite nós somos confrontados à lembrança de que a nossa conexão é com Deus que é santo. Um Deus que é santo. E Ele espera que a cada dia você não permita que nada que comprometa essa santidade permaneça na sua vida. Ele espera que você reconheça que existem coisas na sua vida que não deveriam, não podem e não vão continuar aí. Eu quero te convidar nessa noite para um tempo de confissão, de quebrantamento. Porque Deus nessa noite, Ele não exclui você, Ele não julga você, Ele não aponta, Ele não quer destruir você. Mas Ele quer restaurar você porque Ele é santo. Ele quer limpar você porque Ele é santo. Ele quer perdoar você porque Ele é santo. Ele quer mudar o teu caráter porque Ele é santo.
E Ele quer usar a sua vida para transformar as suas relações, porque Ele é santo. Eu não sei você, mas ao ser confrontado com essa palavra, na última sexta-feira eu disse: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. E confessei algumas coisas para Ele e pedi a Ele: Senhor, molda essa área, molda isso, molda aquilo. Não porque eu seja capaz, não porque eu tenha certeza que eu vou conseguir, mas porque o Senhor é santo. Eu quero viver uma vida de santidade nessa área. E deixa eu dizer para você, se esse é o seu lugar, seja bem-vindo. Se esse é o seu caso, seja bem-vindo. Esse é o seu lugar, a casa de Deus. É por isso que a IBG é um lugar de recomeços. Um lugar onde você é convidado a viver a santidade de Deus. Não por regras, não por normas, não por medo do inferno. Onde você é convidado a parar de carregar o peso da aparência e estar preocupado com o que as pessoas vão pensar e dizer, mas se alegrar e estar na expectativa do que Deus quer dizer a seu respeito. E ouvi Deus dizer para você nessa noite: eu te amo do jeito que você está, mas eu me recuso a te deixar desse jeito, porque eu sou santo. Eu quero mudar você, eu quero tratar você, eu quero restaurar você. Eu quero mudar teu jeito de falar, de pensar, de agir, de sentir. Eu quero mudar o teu jeito de você usar suas redes sociais. Eu quero mudar a tua linguagem, eu quero mudar o teu temperamento, porque eu sou santo. E eu quero refletir a minha santidade em você, para que as suas relações e suas conexões sejam transformadas por aquilo que eu vou fazer em você. Eu quero terminar essa noite orando com você. E essa é uma palavra que pode ser uma palavra que parece pesada, de julgo, não. É uma palavra onde Jesus, aquele que morreu na cruz por nós e que nós nos trouxemos à memória hoje, Ele pagou o preço para que isso fosse possível. Porque por nós, deixa eu dizer, seria impossível. Impossível. Mas aquele que foi santo e que não cometeu pecado, pagou o preço para que eu e você, através dele, tivéssemos acesso a esse Deus que é santo nessa noite. Que se não fosse por Jesus, todos nós já teríamos sido consumidos na primeira nota que cantamos, na primeira mão que levantamos. Mas bendito seja o Senhor, porque a palavra dele diz: por causa do seu grande amor, nós não somos consumidos. Ele é santo, espera que eu e você vivamos uma vida de santidade. Você é convidado a estar diante de Jesus nessa noite e confessar para Ele aquilo que precisa ser santificado na sua vida, aquilo que precisa refletir a luz dele na sua vida. E se você quer dizer isso para o Senhor nessa noite, você quer assumir um compromisso com o Senhor nessa noite, se você quer que essa área da sua vida comece a ser santificada, você quer consagrar ao Senhor e quer dizer: Senhor, eu me recuso a viver mais dessa forma. Senhor, eu quero que essa área, eu estou colocando diante do Senhor e te pedindo em nome de Jesus, ao me lembrar que o Senhor é santo, santifica essa área da minha vida. Santifica o meu falar, o meu pensar, o meu lazer, minhas redes sociais. Santifica meu pensamento, santifica o meu relacionamento conjugal. Santifica o meu namoro. Santifica como eu lido com o meu dinheiro, com meus negócios. Senhor, teu Espírito nessa hora está me mostrando que eu preciso santificar. Se você quer santificar uma área da sua vida, Senhor, eu não quero orar por você, mas eu quero orar com você. Eu quero te convidar a ficar de pé onde você está, em nome de Jesus, porque o primeiro a fazer essa oração sou eu. Se o Espírito de Deus te mostra algo que não reflete a santidade desse Deus ainda, e você reconhece e diz: Senhor, santificado seja o Senhor e o teu nome na minha vida a partir de hoje nessa área. Eu me comprometo a me aproximar mais do Senhor. Eu reconheço que essa área da minha vida não reflete a tua santidade, envergonha a tua santidade. Eu reconheço que essa área da minha vida envergonha um Deus que é santo. Mas nessa noite eu reconheço o teu amor. Eu aceito o teu convite para me sentar na tua mesa e começar a viver uma vida de santidade, uma jornada de santidade. Sabe, talvez pareça ser difícil, constrangedor, mas o que eu amo na palavra de Deus é que homens, grandes homens e mulheres de Deus, não tiveram medo de reconhecer a sua pecaminosidade e por isso foram transformados.
O grande profeta Isaías, quando é confrontado com a santidade de Deus, Isaías 6, ele diz: ai de mim, os meus olhos viram o Senhor que é santo, meu lábio é impuro, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. E quando ele reconhece, ele diz: ai de mim, o meu Deus é santo, existe algo em mim que não é. Ele ouve do Senhor: eu estou trazendo e mandando uma brasa viva, eu estou purificando você, eu estou limpando você, eu estou santificando você, eu estou restaurando você, eu estou perdoando o teu pecado, eu estou tirando a tua iniquidade. Ei, eu creio que nessa noite Deus quer fazer isso com você nessa noite. Mas para isso você precisa, como Isaías, dizer: Senhor, ai de mim, Senhor, eu reconheço que o Senhor é santo, e eu te louvo porque há lugar na tua casa para mim apesar disso. Eu recebo o convite nessa noite. Alguém mais? Eu não vou insistir. Deus te abençoe. Tem que tentar de olhos fechados. Você não tem que olhar quem está levantando, não. Porque esse é o momento de purificação. Esse é o momento quando eu creio em nome de Jesus. Deus está mandando anjos dele, como fez com Isaías, com brasas vivas, para tocar no coração, para tocar nos lábios, para tocar na alma, para tocar nos relacionamentos, para tocar na sexualidade, para tocar nos pensamentos. Eu creio que o Senhor, a partir da tua decisão, nessa noite está trazendo santidade. O Senhor está trazendo vida nova. O Senhor está liberando santidade dele sobre a tua vida. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, está mudando hábitos, está quebrando vícios, está quebrando cadeias. Eu creio que nessa noite demônios e as trevas estão sendo dissipados da tua vida, da tua mente, do teu corpo, da tua alma, em nome de Jesus. Porque o Deus que é santo está aqui, e você escolheu refletir a santidade dele. Você escolheu ser invadido pela santidade dele, não para cumprir regras, mas para ser tratado, curado e restaurado por esse Deus que é santo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Essa é a casa de um Deus que é santo e que quer santificar você, que quer restaurar você. Receba a graça de Deus, receba o perdão de Deus, receba o amor de Deus, receba o refrigério de Deus, receba o recomeço de Deus essa noite, receba a leveza de Deus. Todo o peso do pecado, todo o jugo do pecado, toda a acusação do pecado, colocada por terra e sobre a cruz de Jesus está, em nome dele. Eu declaro isso sobre a sua vida. Seja bem-vindo à casa, não dos perfeitos, mas daqueles que estão sendo santificados por ele. Deus, é assim que nos sentimos nessa noite, recebidos por um Deus santo, amados por um Deus santo, perdoados por um Deus santo, justificados por um Deus santo, salvos por um Deus santo e liberados para viver uma vida santa. Não porque sejamos santos, não porque seremos perfeitos, mas porque escolhemos viver segundo o teu caráter. O Senhor é santo, espera que vivamos essa vida de santidade. Essa é a escolha que fazemos, Pai. Obrigado por nos receber nessa noite. Obrigado por nos perdoar nessa noite. Obrigado a Deus por nos aceitar nessa noite e por liberar sobre nós a tua santidade. Obrigado porque nessa noite ela não nos acusa, ela não nos destrói, mas ela nos dá a oportunidade de recomeçar. A Deus, e que em nome de Jesus, ao longo dessa semana, isso se reflita nos nossos relacionamentos. Que a mudança que o Senhor já está operando e vai operar em nós, produza vida na vida daqueles que estão sendo oprimidos pelo pecado. Que a mudança que o Senhor está operando em nós, libere vida nas nossas conexões. Que a santidade, a busca de uma vida de santidade, nos faça ser agentes de graça, de perdão, de restauração, de mudança. E que assim fomos convidados nessa noite, nós sejamos agentes de mudança e de convite para aqueles que precisam de mudança e de restauração.
recebe a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. Minhas despesas.